Flamengo e Palmeiras aí já em Lima, concentrado já para a partida do sábado, né? A grande final, muita expectativa para cima desse jogo. Afinal, são os dois melhores elencos aí da América do Sul, vem desempenhando um bom futebol há bastante tempo, então acredito que essa seja uma decisão aí é, com chave de ouro, né? Para uma final de Libertadores, porque ela contempla aí os dois melhores times de fato, né? A gente já viu o mata-mata muitas vezes colocar surpresas aí na final. Poderia ter sido o caso aí do Flamengo enfrentando, quem sabe, uma LDU, mas o Palmeiras conseguiu dar a volta por cima, se pôs ali na final, e a verdade é que é o jogo mais merecido, né? São os dois melhores times, então, assim, Flamengo quer essa revanche também de qualquer forma, então a expectativa tá lá no alto, dois times chegam muito bem, Flamengo embalado, o Palmeiras ele poupou para poder focar totalmente na final de Libertadores, então vamos ver o que vai acontecer. Vamos reagir aí, vamos ver o que o pessoal tá falando a respeito dessa partida e depois a gente volta com mais notícias do Mengão. Érica! Boa tarde, Ferral. Boa tarde a todos. É isso mesmo, Ferral. Tô aqui em frente à Videna de San Luis, que é o campo, o centro de treinamentos da seleção peruana. Fica numa região mais simples aqui de Lima. O time do Flamengo, neste momento, realiza o primeiro treino aqui em solo peruano neste estádio. É um estádio que tem um muro que é conhecido pela gente como Muro Jorge Jesus, porque é o seguinte, atrás deste muro aqui, quem mora em umas casas que ficam mais altas conseguem observar o treino. Então, subiram um outro muro ali atrás para o pessoal não conseguir observar o treino. O Jorge Jesus pediu isso em 2019, quando o Flamengo treinou aqui também para a final da Libertadores. O muro ficou. Só que está acontecendo agora os Jogos Bolivarianos, aqui também, nesse complexo. Então, alguns torcedores do Flamengo estão aproveitando este torneio para ver se conseguem, em algum ponto ali também, observar o treino do Flamengo. A gente está aqui do lado de fora, o treino é fechado para a imprensa, completamente fechado para a imprensa, sem imagens da imprensa, esse treinamento do Flamengo. Também não teremos entrevistas do Flamengo hoje para os jornalistas. Bom, informação importante, Léo Ortiz sofreu um estiramento no tornozelo no dia 19 de outubro, jogo contra o Palmeiras. 10 dias depois, ele passou por uma infiltração, jogou na segunda partida da semifinal contra o Racing, jogou os 90 minutos, esteve em campo, depois do jogo caiu nas lágrimas, né, com a classificação do Flamengo. Ele que fez um esforço muito grande, treinamento em 2 períodos, montou uma estrutura em casa para estar à disposição para essa partida. E desde essa partida, dessa segunda partida da semifinal da Libertadores contra o Racing, o Léo Ortiz tem feito um tratamento neste tornozelo. Ele voltou aos treinos na segunda-feira, tem feito todo esse tratamento especial também para estar à disposição nessa partida contra o Palmeiras. A informação que a gente tem, nossa apuração, é que ele está liberado pelo departamento médico para a partida contra o Palmeiras. A gente não sabe se ele começa jogando ou se ele começa no banco de reservas, pelo fato de não ter jogado desde essa partida contra o Racing, esse longo tempo que ele não esteve em campo, também o curto tempo de treinamento para essa partida contra o Palmeiras, mas está liberado. A gente observou também na saída do time do Flamengo para o treino, na caminhada, né, entre o hotel e o ônibus, ele caminhando normalmente. O Pedro, com uma proteção no braço, ele teve, né, essa fratura no braço, também teve um problema na coxa, está vetado para a partida. O Plata está suspenso. Os dois estão aqui no Peru acompanhando a delegação, mas o Bruno Henrique desponta, claro, como o principal jogador para ocupar essa vaga no comando de ataque do Flamengo, também pelo que ele fez no jogo contra o Atlético Mineiro, o gol de empate no finalzinho, essa boa fase do Bruno Henrique. Aí fica a dúvida também dos outros jogadores que jogam lá na frente, porque o meio-campo é Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, e fica a dúvida dos outros 2 jogadores que jogam pelos lados. Temos o Everton Cebolinha, que está jogando bem, pode jogar entre os titulares, assim como o Carrascal, mas também tem o Luiz Araújo, o Samuel Lino, jogadores que podem também fazer essa função. Felipe Luiz está montando o time dele nesse mistério, nesse treinamento aqui, já pensando, claro, nessa partida contra o Palmeiras. Essa informação a gente não tem ainda quem que vai jogar, como será o time do Flamengo lá no ataque, e tem essa dúvida em relação ao Léo Ortiz, se joga o Danilo, começa o jogo contra o Palmeiras, ou se o Léo Ortiz também começa essa partida. Muitos torcedores do Flamengo, a gente acompanha aqui pela cidade de Lima, muitos torcedores estiveram ontem no hotel do Flamengo, recepcionando o time do Flamengo na chegada aqui na capital peruana, fizeram uma festa
muito grande, realmente centenas de torcedores, uma festa muito bonita na recepção também, hoje também na saída do time até o estádio também, para esse treinamento, muitos torcedores também no hotel, alguns torcedores, como disse, circulando aqui a área do centro de treinamento, é o Flamengo nessa preparação para a decisão da Conmebol Libertadores, Plihal. Ótimo, completíssimo o boletim informativo do nosso Mendel Bidlovski. Qualquer novidade, canal abertíssimo para você também, Mendel. Valeu, Zé, saudades. Eu sei que os tempos são outros e que o passado não volta, mas saudades dos treinos abertos, viu? E ficar do outro lado do muro não deve ser fácil. Mas você vê, né, Plihal, independente da situação agora que nós estamos falando sobre, vivenciando sobre a Libertadores ou não, mas essa semana surgiram algumas informações sobre o caso Neymar. Tá machucado, vai fazer artroscopia, vai fazer aquilo, e aí ele treina, né, desafios médicos que ele treina. Se estivéssemos treinando com a possibilidade, né, do treino aberto para os repórteres, da forma como era antigamente, provavelmente nós teríamos uma informação verdadeira. O pai do Neymar não precisaria ficar nervoso ou irritado, porque as pessoas iriam falar, as pessoas iriam ver se ele estivesse no campo ou não, se ele estaria no campo ou não, né? E seria muito mais, eu acho que mais correto nesse sentido. Mas, infelizmente, pelo fato de nós não termos acesso aos treinamentos, as notícias muitas vezes elas não são 100% a coisa já estava se restringindo correto, e aí, a partir de 2020, depois da Covid, pandemia, ali né? Absolutamente injustificável, né? Nem tinha como mesmo. Mas o pessoal dos clubes gostou de poder trabalhar. De ficar isolado, né, totalmente sentido. Isolado, não ter a intimidade, digamos, tão devassada. E por isso que eu falei que é um passado que não voltará. Vamos agora voltar a Lima. O Pascoalzinho é malandro velho. Pascoalzinho é dos poucos jornalistas nessa decisão que está bem com os dois lados. Ele fica com aquele papinho incomparável. Aí ele chega no lado verde, é respeitado. Respeitado profissionalmente e também porque ele é um sujeito extremamente simpático. E no lado rubro-negro, ele é mais do que respeitado, adorado. Tietado foi hoje aí. Não é, Pascoalzinho? Temos imagens, provas disso. Plihal, então, o Pascoalzinho tá enorme aqui, tá? Peito estufado aqui. Ele tá tirando mais foto do que o Arrascaeta, do que o jogador do Flamengo, do Palmeiras. Ainda bem que vocês aqui me conhecem e o Paulo me conhece há muito tempo. Sabe que para mim é uma grande alegria, né? Você separado na rua e separado quando você pode atender o torcedor. E eu faço questão de tirar foto com todo mundo, porque eu acho que é um respeito que eu devo ao torcedor, porque eles nos recebem todo dia em casa. Então, o dia que eu posso estar ao lado deles e tirar uma foto, eu faço com muita alegria. Hoje eu sei que eu dei trabalho para o pessoal, que o pessoal teve que me buscar algumas vezes para fazer a entrada, porque eu realmente fui atender as pessoas e eu fico muito feliz com isso, né? Eu sei que já fiz algumas finais de Libertadores, mas eu quero só pontuar o seguinte: para mim essa não é a maior final da Libertadores entre brasileiros. Para mim essa é a maior final da Libertadores. Então, esse era outro ponto que eu queria chegar, porque eu vou devagarzinho. Primeiro eu falei a final brasileira. A maior final da Libertadores. A gente teve um River e Boca. Teve o River e Boca, que naquelas circunstâncias. Uma briga total, pedra no ônibus do Boca, o jogo vai parar na Espanha. Isso significa que nós sul-americanos não temos capacidade de fazer a gestão de um jogo. Acho que ali tem uma mácula naquela final. Eu acho assim, por ter sido. Se você for no River e você esteve lá recentemente, você vê que eles têm uma faixa. A maior conquista de todas é a Libertadores diante do Boca. Eles intitulam assim. Porque foi na Espanha, ganhou o River, o Boca era o favorito, né? E favorito às vezes na Libertadores não funciona muito bem. O Paulo tá aqui, ganhou duas. Sabe como é que isso funciona? Então, eu quero até perguntar para ele a respeito dessa situação, né? De Libertadores da América, decisão, importância. Boca e River tem um histórico maravilhoso. O Boca é a maior torcida sul-americana. Ninguém tem tantos torcedores da América do Sul quanto o Boca. O Flamengo tem pela quantidade de torcedores brasileiros, mas espalhados pela América do Sul, o Boca tem torcedores em todos os países da América do Sul. Como é que você enquadra essa final, Paulo?
A de depois da manhã? Pô, né, já falamos aqui, acho que é assim, até pelo momento, a grandiosidade que os dois clubes hoje sempre foram, cara, mas eu digo em termos de gestão, né, aí na capacidade financeira e econômica de poder fazer investimentos aí a nível de Europa, né? Então, são os dois maiores da América do Sul hoje, nesse poder econômico, na montagem de elenco? sem dúvida, não tenho a menor dúvida em relação a isso. E com corpos de avanço aí. Você vê que o próprio futebol argentino está passando um momento difícil, né? Não tem como não estar ligado aí a parte da economia. Hoje o futebol argentino, de repente o River, né, o Boca, nem tanto, tem condições de fazer um investimento forte em relação... O River é que tem um pouquinho mais. Tem um pouquinho mais. E essa confusão agora na AFA, com o presidente, Sim. com problema de justiça, denúncias, isso tudo acaba também atrapalhando. Sem dúvida, isso tudo mancha um pouco e cria um estado aí anímico, que é o momento, né, que não é o mais favorável. Então, por tudo isso, aquilo que nós já falamos aqui, acho que é uma final de altíssimo nível, né, com uma projeção em termos que transcende a América do Sul, altíssima. Né? Ô Paulo, pegando a tua experiência aí em 2 decisões de Libertadores que você ganhou, com São Paulo e com o Cruzeiro, a gente está acompanhando os treinadores falando do pouco tempo para poder treinar, para poder recuperar jogador, jogaram na terça, jogaram no final de semana, já tem a decisão agora, enfim, calendário que a gente já sabe de muito tempo, é um problema muito sério. O que dá para fazer num curto espaço de tempo? Primeiro o seguinte, eles jogaram na terça, Felipe Luiz falou assim, agora eu vou pensar na final. É assim mesmo? Ou quando você se classifica para a final, você já começa a projetar, você já começa a planejar? E segundo, o que fazer nesse curto espaço de tempo? Tem como fazer alguma grande mudança, montar alguma grande surpresa? Ou o que foi feito até ali é mais uma questão mental mesmo que você tem que trabalhar pensando na decisão? É por aí. Eu acho que não há... Em relação a pouco tempo, acho que todos os treinadores, né, no mundo hoje não tem tempo para trabalhar. A quantidade de jogos é enorme, tanto é que a FIFPro já começa a pensar em relação a salvaguardar um pouco a integridade dos jogadores. Isso é um tema que no futuro aí próximo vai ser bastante debatido. Então não há tempo, realmente. E o que você falou para mim é claro. Você não tem como você, classificado para a final, não pensar na final. Não tem como. Você pode minimizar aí, em função de estar, como estão ambos aí, lutando pelo título brasileiro, entendeu? Mas é final de Libertadores. Então não tem como. E fazer algo a mais também não, porque nenhum treinador vai tentar nesse... Por que vocês chegaram ali? Quais foram as razões que levaram você a chegar ali? Foi solidificando um trabalho. Então, cara, o grande problema disso, que por vezes aí passava, é que chegou um momento, eu vou tentar fazer coisas diferentes. E aí é muito complicado, né? Porque os jogadores não estão abertos aí para qualquer tipo de informação nova, até porque hoje em dia é difícil. Então, por exemplo, você não dar a escalação, tanto o Felipe quanto o Abel já tem claro os cenários ali. Bem, se não entrar com esse, vai entrar com esse, tem uma característica diferente, mas em termos coletivos não altera tanto, entende? Porque coletivamente não dá para nenhum nem outro alterar aquilo que... Não tem muito o que esconder, né, Não Antônio? tem, cara. E aquilo, ele tem que valorizar o que foi feito. Eu sempre pensei assim, falo aos jogadores, se a gente chega num momento desse, cara, entendeu? É porque tudo que foi feito teve um resultado positivo, foi bem feito. Então, o que eu vou agregar agora mais aí? E depois o nível de ansiedade é altíssimo. Então, os jogadores não estão abertos a esse tipo de informação, de uma experiência nova, além do tempo exíguo que tem, né? Então, aí é mais a parte mental mesmo, né? Cada um se preparar nesse sentido, óbvio, alguma coisa, alguns ajustes, e são pequenos ajustes que você pode fazer em relação
talvez aos jogos entre ambos que precederam ali e tal, mas não há como mudar muito. E ninguém ali está muito propenso a isso, né? Porque o foco é total em termos mentais de ter atenção e ser o mais competitivo possível. E quando se fala competitivo, é a qualidade de jogo, é eficácia ofensiva e defensiva, que é fundamental nesses jogos, é sofrer pouco e tentar fazer gols aí. E esse equilíbrio é fundamental. Nós não podemos nos esquecer do que passou com Barcelona e Inter de Milão. Barcelona, com 6 gols, com jogos desse nível ali. Como você pode fazer 6 gols e não atingir o objetivo do trabalho? Exatamente. Então, importância entender que o equilíbrio, que o não sofrer gol também é importante. E você falou uma coisa que me chamou a atenção, né? Muito mais esses treinamentos de agora são para tirar a atenção do jogador do que propriamente para botar na cabeça deles alguma coisa nova, né? Porque o jogador fica mais ou menos como aqueles gladiadores antigos, eles ficam trancados e parecem leões enjaulados, eles querem a hora do jogo, né, Paulo? Quer abrir a jaula, né? Vamos embora. É a hora do jogo, né? Aí tem situações de reflexão que a gente pode fazer, porque tem treinadores que, por exemplo, não falam realmente para os jogadores, até na preleção final, que quem vai jogar. Muitos são adeptos disso. Eu não sou. Eu acho que o jogador tem que saber, a equipe, os jogadores, o grupo tem que saber qual equipe que vai começar, se preparar, aqueles que podem entrar também fazendo uma leitura. Mas você, quando em partidas como essa decisivas, quando você vai gerar mais ansiedade ainda, o jogador não sabe o que eu vou. O jogador tem que ir, começar ali, fazer o filme todo, o que pode passar, o que eu posso fazer, o que eu não entendo. Acho que é fundamental isso. Eu, particularmente, acredito nisso. Falar em jogadores, tem um personagem nessa decisão que é o Andréas Pereira. O Andréas Pereira, na última decisão entre Flamengo e Palmeiras, ele estava fazendo um bom jogo. Aí aquelas coisas do futebol, da partida, escorregou, falhou. Aos 4 minutos da prorrogação. Exatamente. E aí entra o negócio do psicológico, né? E do cansaço físico, né? Ele escorrega, ele falha, gol do Daverson, acabou ali, Libertadores para o Flamengo. E aí quis o destino que agora na decisão ele está do lado do Palmeiras. E está se falando do Andréas Pereira direto. Tanto de um lado quanto do outro. O torcedor do Flamengo secando e o torcedor do Palmeiras falou, não, vai ser o gol do Andréas, ele vai virar mais ídolo do que nunca agora, etc. e tudo. Como é que o treinador vai lidar com um jogador assim? Porque o Andréas Pereira é um cara que tem experiência, já jogou no futebol europeu, é um cara que... Ele não tem muitas... Seleção brasileira, ele não tem muitas decisões na carreira. Né? Não tem aquela decisão da Libertadores. Mas ele chega no momento em que o foco está nele de alguma forma de um lado e do outro. Como é que são os dias para lidar com esse cara? Você acha que o cara ele tem já histórico para ter carcaça para segurar essa onda? Ou o treinador precisa chegar, precisa conversar, precisa sentir como é que tá o cara? Não estou dizendo para saber se vai ficar na reserva ou não, mas como é que ele tá, se está preparado ou não para o jogo? Tem que conversar, tem que ter um trabalho mental ali com o jogador? Cara, eu acho que esse lance tem a ver com o tipo de personalidade que tem. Né? Por vezes a gente fala, esse jogador é assim, não é. É o tipo de personalidade dele. Se ele não estivesse jogando futebol, praticando outro esporte ou em outro setor profissional, ia repetir os comportamentos. Isso é uma situação que para mim é muito clara. Depende, me parece, eu não conheço o André Pereira, mas me parece que é um cara com cabeça muito boa. Parece que sim. Entende? Então é isso que passa. Acho que não vai o impacto negativo em função de tudo que passou quando estava no Flamengo e agora normal que se fale muito sobre ele como individualidade, mas ele está dentro de um coletivo, tem as coisas claras que pode fazer. Me parece ser um jogador que tem uma cabeça excelente e tomara que dê uma resposta positiva, que isso é importante. É isso. Vou voltar para o estúdio lá com o André. Agora. Vamos lá. Muito obrigado, senhores. Daqui a pouquinho a gente volta com vocês aí direto de Lima, da cidade da final da Copa Libertadores. Zé Elias, primeira parada, né? Primeira parada do Equipe F dessa quinta-feira. Na volta, passaremos pelo Maracanã. Tem jogo do Brasília e hoje. 2 tricolores, Fluminense e São Paulo. E o nosso Cícero Melo
Então tá aí, nação, esse foi o corte que separamos aí, corte muito legal, pessoal da Sport Center, trazendo todos os preparativos para essa grande partida que mexe aí com a emoção de milhares de torcedores aí pelo país, né? Final, Flamengo gigantesco, Palmeiras também nos últimos anos aí vem conseguindo bons resultados, são rivais aí acredito, da última década, então é uma Libertadores aí recheadas de encontros aí, né? A gente vai ter aí a situação do Andreas Pereira, que acabou entregando uma Libertadores para o Palmeiras, então a torcida do Flamengo está ali confiante de que ninguém morre nos devendo, né? Então ele vai entregar de volta pra gente a Libertadores. Mas brincadeira à parte, o Mengão chega muito bem, chega embalado, chega praticamente já campeão do Brasileirão. Então isso ali dá uma tranquilidade, deixa o time jogar mais leve, diferente do outro lado, né, que tem uma pressão, afinal o técnico Abel abriu mão do campeonato ali, teve que tomar uma decisão, acredito que se tivesse mais colado com o Flamengo, ele não teria botado todos o reserva para jogar contra o Grêmio, mas ele já tinha descolado, então ele decidiu apostar tudo na Libertadores. Então não se engane também, achando que vai ser um jogo fácil e que o Palmeiras vem muito mal e que vai ser mais um jogo ruim. Tomara que seja, mas a verdade é que uma Libertadores muda totalmente a chave, né, cara? É outra competição, é outro clima, é uma preparação muito grande. São todos esses dias aí, ó, desde terça-feira, né? Os times ali já pensando nessa final, assim que acabou a rodada, na verdade, até durante a partida você viu que jogadores dos dois times, aconteceu com o Palmeiras, mas muito mais que o Flamengo, obviamente, porque são jogadores titulares. Mas nem o Palmeiras, que era reserva, você via entrando com aquela vontade, com medo às vezes, né, de uma lesão, de se machucar, de ficar fora por qualquer coisa. Então foi um jogo ali meio melindroso das duas partidas. Dito isso, rapaziada, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Já que vocês ficaram aqui até o final, dá o like aí para ajudar a gente, tá bom? E também se inscreva no canal para a gente estar acompanhando todas as notícias do Mengão. E até um próximo vídeo. Valeu!